diz assim: como pode ser observado na figura a seguir o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviços prestados a determinado Estado por um grupo de servidores públicos. Está incompleto. Tempos prestados a determinado Estado por um grupo de servidores públicos. Está incompleto, pois não consta o número de pessoas que presta serviço há 19 anos para esse Estado. Eu vou fazer o desenho, e no desenho a gente coloca aí o que a questão propõe. A questão, como eu falei, que caiu no concurso da PM. Então vamos lá. Então, aqui tem. Será que isso aqui vai? Eu acho que vou ter que botar tinta aqui. Então você tem aqui uma linha, depois você tem uma coisa mais ou menos assim. E aqui tem assim. Então ele diz assim, ele bota aqui, esse aqui corresponde 18 anos. 19, preto? Não, preto. 18, essa aqui, não é isso? E aqui ele está dizendo que tem 30 servidores. Estou olhando aqui, que fica pequenininho também aqui. Esse aqui, que é um cinza, tem 160 servidores. E o cinza é 20 anos. Esse pessoal que está aqui nessa faixa, eles têm 20 anos de serviço. E aqui, nessa faixa aqui, é a faixa do pessoal que tem 19 anos. Mas ele não diz quantos tem ali. Ele não diz. Ele diz que aqui tem 30, que aqui tem 160, com essas respectivas idades, 18, 30, 20, 160. Mas aqui ele não tem. Eu vou botar aqui, quando a gente sempre não tem, eu vou botar, tem X servidores, eu não sei quanto é. Muito bem. Sabemos que a razão. Então, sabemos que a razão. Então você tem que saber o que é a razão. Do número de servidores, então ele quer uma razão, vou escrever, tá? Razão do número de servidores, que prestam serviço, número de servidores de 20 anos, eu vou botar assim, que prestam serviços há 20 anos para esse Estado e o número total de servidores desse grupo, o número total de servidor desse grupo é 2/5. Conclui-se corretamente que os que prestam serviço ao Estado
há exato 19 anos, são em número D. Então você vai ver que na realidade ele quer saber essa quantidade aqui. Eu vou ler só para ver se eu coloquei certinho. Então olha só, como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto. Está incompleto por não consta o número de pessoas que prestam serviço há 19 anos. Perfeito. Sabemos que a razão do número de servidores que prestam serviço há 20 anos, né, e o número total de servidores desse grupo é 2/5, qual é a quantidade desses servidores aqui que tem 19 anos? Bom, então, o que é uma razão? Quando você fala razão entre o número de servidores que tem 20 anos de serviço e o número total de servidores desse grupo. O que você me diz? Que é isso? Como é que eu escrevo matematicamente isso? O que é uma razão? Razão é proporção, mas como é que a razão é igual a uma fração, não é verdade? Lembra? Razão tem uma barra, em cima tem alguma coisa, embaixo alguma coisa. O que vai ficar em cima? Razão do número de servidores de 20 anos, então é 160. Perfeito. Não é isso? 160. E o número total de servidores desse grupo. O grupo é tudo isso aqui, ó. Esse 30, 160, só que eu não conheço o X, mas como é que eu escrevo aqui embaixo o total de servidores? Show. Muito bem. Isso é igual a quanto? 2 tempos. Parabéns. Perfeito. Pronto. Isso é o que você tem que montar. Agora, aqui é matemática pura. Quer dizer, tudo é matemática pura, mas o raciocínio, primeiro você teve que ter o raciocínio de razão, que é uma razão. Agora, resolver isso aqui se chama equação. Bom, e vamos resolver isso. Eu vou botar 160. O que eu tenho que fazer embaixo? Não. Tem que resolver. Quanto é? Isso aqui é 130 mais 30. 190. Mais X. Eu não tenho como juntar isso. Tem que deixar. 190 mais X. Isso é igual a quanto? Não, aqui. Igual a isso. 2,5. Bom, aí você caiu nisso aqui. Como é que eu resolvo uma proporção, uma igualdade de duas razões? Divide, isso aqui divide, mas você, quando você tem uma igualdade de duas razões, você começa fazendo, tem uma operação que você faz, que você cruzado. Então você vai pegar esse cara e multiplicar por esse, igual, por exemplo, pode fazer
primeiro uma e depois a outra, não importa. Ah, eu prefiro fazer primeiro aquela que tem o x. Então eu tenho que multiplicar, por exemplo, 2 vezes isso aqui, que é 190 mais o x. Então olha só, 2 multiplicado por isso. Então eu tenho que botar um parênteses, 2 vezes tudo isso. Igual esses 2 multiplicados. 5, pego sempre o menor vezes o maior, 160. Agora, como é que eu multiplico 2 vezes isso aqui? Dá quanto? 380. Continua. Não. O 2 multiplica esse, mais o 2 multiplica o x. Chuveirinho que chamam esse e esse. Então 2 vezes esse mais 2 vezes x, dá 2x. Isso é igual a isso aqui. Quanto que é isso? Sem usar a máquina. Ah, tá. Sei lá, não estou te vendo. Nada de mágica aí, pô. Perfeito. Muito bem. Está caminhando. Agora, eu tenho essa equação. Vamos lá. Aqui é mais. Como é que eu resolvo isso? Sempre que eu tenho... Aqui não é vezes, aqui é mais. Vou botar 2x igual... Show. Pô, muito bem, estou gostando. Perfeito. 2x igual. Como é que é 800 menos 380? 0, 10 tirar 8, 2, 7 tirar 3, 4, 420. Agora eu tenho isso aqui e quero achar o x. Perfeito. E quanto é 420 dividido por 2? 210. A pergunta dele é exatamente essa. Quantos servidores tem aqui 19 anos? Resposta: 210 servidores. Pronto. É um problema tão difícil? Não. Não. O que você tem que saber é razão. Razão... Não entendi, Rayane. Sim, você está estudando, mas você tem que... Você não pode ficar perdido o tempo todo. Tá certo, mas você está certa. Tá perfeito. Tu chegou a fazer essa questão? E achou 210? Ó, show de bola. Parabéns. Parabéns, muito bom. Bom, então agora, vou apagar, tá? Depois tu rever na aula gravada. Vamos então agora para outra questão. Eu estou tentando abrir aqui o... Deixa eu ver... Só um pouquinho.
Depois eu vou fazer, eu hoje mesmo vou fazer aquela questão, mas só vou colocar aqui, para depois já olhar, porque eu não tenho aula particular. Deixa eu ver aqui. Engraçado, não estou vendo. Não está aparecendo aqui para mim. Vamos lá, vamos. Tu fez qual agora? Vamos partir para a segunda. Tu chegou a fazer essa, 33? Peraí, média aritmética? Então tá, vamos ver, média aritmética, perfeito. Vamos ver, que eu não tive pegando as questões. Bem, vamos lá, 24. Tu encontrou que resposta? 3. Então você vai, eu vou escrever, olha só. 23. Não, é 23 não, né? É 23, Rayane? Não, né? 24, tá aqui. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para o cargo A. Então, ele diz, eu vou escrever, tá? Agora, então questão 24. Média aritmética das idades dos 27 aprovados, em um concurso para o cargo A. Essa quantidade foi de 26 anos, a média aritmética. Então, ele tirou a média aritmética desse pessoal. Enquanto que a média aritmética das idades dos 23 aprovados a um cargo, outro cargo, acho, cargo B, tá certo, no mesmo concurso, foi de 31 anos. Está aqui, foi de 31 anos. Bom, considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados. Então, ele quer a média aritmética das idades dos aprovados. Como é que faz? Como é que você fez? Vamos lá, você vai dizendo para mim. Tá. Grupo A, e aí? A igual a 26, tá. Estou fazendo o que você está dizendo, A igual a 26. A média de A é 26. 26 sobre 27. A igual a 27 vezes 26.
deixa eu botar minha cabeça aqui para funcionar, para fazer, você vai vendo, depois vamos ver o que você fez, senão eu não consigo te entender. Então, olha só, quando eu faço uma questão, tanto para mim ou para aluno, às vezes eu levo um tempo escrevendo um pouquinho. Então, por exemplo, olha só, a média aritmética das idades dos 27 aprovados. Então eu vou chamar esses caras aqui ao cargo A. Vamos supor que eu vou botar assim, ó, aprovado, vou botar assim, aprovado 1, mais o aprovado 2, mais o aprovado 3, aqui, tá? Mais o aprovado 4, mais etc, mais, são 27, mais o aprovado 27. Então esses caras aqui são todos pessoas, né, que têm idades, só que eu não sei qual é a idade. Então, isso aqui é 27, o último. Quando eu digo que a média aritmética deles é 26, eu estou dizendo o seguinte, se eu somar essa idade mais essa aqui é a idade, tá? Idade, e dividir por 27, né, que é a quantidade de aprovados, isso dá a média aritmética. Ele diz que a média aritmética é 26. Agora, depois, para o cargo B, ele não tem 27, ele tem 23. Tá, agora eu vou botar assim, a linha 1, como tu falou, mais a linha 2, mais a linha 3, mais a linha 4, que são outras pessoas. Agora o cargo B são outros, mais a linha 23. Então esse pessoal, né, com as idades aqui, ó, a média aritmética é essa soma de idades dividido por 23, que dá 31. Tá? Muito bem. Ele quer o quê? Olha só, o que ele quer? Ele quer a média aritmética de todos. O que é a média aritmética de todos? É você pegar o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais, que eu não vou escrever todo, mais o A27, depois juntar com esse, mais a linha 1, mais a linha 2, mais a linha 3, mais, vou botar aqui, o A linha, ficou pequeno aqui, peraí, deixa eu fazer aqui, então vamos lá, A1, mais A2, mais A3, mais pontinho, mais o A27. Então são 27 aprovados aqui. Mais agora o outro, a linha 1, a linha 2, a linha 3, mais o a linha 23. Ele quer saber a média aritmética disso tudo. O que é a média aritmética disso tudo? É somar todas essas idades e dividir pela quantidade de pessoas. Olha, veja que aqui tem 27. Depois eu fui botando até 23. Então aqui, a quantidade que tem aqui é 27 mais 23, que são 27 aprovados no cargo A e 23 no cargo B. Então, o total, 7, 3, 10, 2 e 2, 4, 5. Então, aqui tem 50 pessoas que fizeram o concurso, que é exatamente a soma
disso tudo. Ele quer saber isso. Mas, Alzir, como é que eu posso, se eu souber quanto que vale isso aqui, eu divido por 50. Como é que eu encontro isso? Quanto que vai ser A1 mais A2 mais A3 mais pontinho mais A27. Quero saber quanto que vale isso quando eu tenho isso aqui escrito. Como é que eu acho quanto que vale isso aqui? Essa soma aqui que está dizendo, né? Essa soma toda é 26 vezes 27, que dá quanto? 702. Agora, a soma de a linha 1 com a linha 2, com a linha 3, com mais, até o a linha 23 é igual a quanto? B, tá. É quanto? 31 vezes 23. Quanto é 31 vezes 23? Quanto? 713. Beleza. Agora eu vou te perguntar, quanto que é essa soma toda aqui? A1 mais A2... É. Então é você pegar isso aqui, que dá quanto? 702, somado com isso aqui, que dá 713, né? Tudo dividido por 50. Isso aqui vai dar 3, 4, 5, 1, 7, 7, 14. 1415 dividido por 50. Dá quanto? Dá 28. Tá certo. 28,3, não é isso? 28,3 anos. Tem essa resposta? Deve ter, né? 28,3 anos. Ótimo, perfeito. Diz. Isso, perfeito. Se tu fez, pô, tá de parabéns, porque a questão também não é tão facilzinha, não. Perfeito, 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 perfeito. Não dá para falar nada. Perfeito, parabéns. Glória a Deus mesmo. Isso também me deixa feliz, sabe por quê, Ariane? A gente quando trabalha, quando eu, por exemplo, aqui, você está estudando, eu estou fazendo meu trabalho. Quando a gente vê produção, a gente fica feliz, pô. Triste eu fico se eu perceber que você não está desenvolvendo nada. Mas é lógico, eu sempre estou falando para você, tem que estudar dia e noite.
dormir pensando na matemática, está estudando matemática, tem as outras coisas. Tudo bem, tem que estudar tudo. Mas estou falando só da matemática agora, então tem que estar estudando. Então agora, fala. Não, tá. Deixa eu ver a 20, vamos fazer a 22? Então olha só, 22. 22. Diz assim, um reservatório d'água tem formato interno de um prisma reto retangular. O que é um prisma reto retangular? O que você entende aí? O que é um prisma? Um cubo é um prisma, um paralelepípedo é um prisma, é um prisma retangular. Não, prisma não é retângulo. Retângulo é uma figura plana. Prisma é uma figura sólida. Um prisma retangular é um paralelepípedo, é uma caixa de sapato, por exemplo. Tá? Então, o prisma, que ele diz, um prisma retangular, tá? É um prisma que tem aquela carinha, né, de uma caixinha de sapato, só para que você entenda, né, estou fazendo aqui uma representação. Ora, então, aqui, isso que está aqui é um prisma retangular. Retangular porque ele forma esses 90 graus. Você bota assim, ó, ele fica certinho assim, né? Tem a base, quer ver? Vou te mostrar aqui. Essa caixa aqui é grande, mas, por exemplo, ó, isso aqui, tá? Ó, isso, tá? É um prisma retangular. É uma caixa, pode botar assim, pode botar assim. Tá? Ela tem três medidas. Ela tem, por exemplo, essa medida, tá? Ela tem a altura e ela tem essa aqui, ó, que é para cá, afastamento. Então, você pode chamar aqui largura, altura e o afastamento, que vai lá para trás. Então são três medidas diferentes. Por quê? Porque essa é igual a de trás, essa que está aqui é igual àquela, essa daqui são quatro, essa, aqui e aqui, são iguais. Então são três medidas. Olha, ele fala aí em três medidas, não parece, né? Então, ele diz assim, essa caixa tem, isso aqui toda hora assim, tem, que eu bato foto, aí quando eu saio, o negócio sai do lugar. Então, olha só, ele diz que um reservatório de água tem formato interno de prisma reto. Então, aquilo ali é uma caixa d'água, reservatório de água. Sendo as dimensões, não importa, eu vou botar aqui, 1,5, isso aqui é 1,5 metros, aqui é 1 metro e depois 2 metros. Tá aqui. É aquilo que eu te falei, são três medidas. Porque as outras, essa é 1,5, 2 metros, essa, lá de trás é 2, 1 metro, essa e essa.
tudo vale 1 metro. Então, são 3 medidas diferentes da caixa. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, então aqui dentro, né, vamos supor, aqui, tem 1.500 litros, então aqui está a água, tá? Aqui dentro tem 1.500 litros. 1.500 litros de água. Ele quer saber a quantidade de água, se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total. Então ele quer saber o seguinte: a quantidade da água que está contida aqui dentro, que está aqui dentro. Então, a quantidade de 1.500 litros, né, que está contido ali, corresponde da sua capacidade total, né, aí ele bota lá os valores. Bom, como é que a gente pode estar fazendo isso aqui? Ele bota que aqui a quantidade é de 1.500 litros. Ele quer a quantidade está ali, ele quer uma relação entre esses 1.500 litros e a capacidade total da caixa. Então, isso é uma razão, é uma fração. Ele quer qual é a relação entre a água que tem aqui e o volume total. Será que a água que está aqui é a terça parte do volume total da caixa? Será que o que está aqui é a metade do volume total da caixa? É isso que ele quer saber. Eu botei esses dois que passam na minha cabeça. Bom, então, veja só. Eu preciso saber qual é o volume total dessa caixa. Primeiro, que volume é esse? Porque é uma relação entre 1.500 litros e a capacidade. A capacidade é o volume total. Como é que eu acho o volume dessa caixa? Como é que eu acho o volume de um paralelepípedo? Como é que eu acho o volume? Vamos lá. Como é que eu acho o volume? O volume da caixa, você tem 3 medidas. Eu quero achar o volume. Vai. O volume é igual aqui. Aqui é uma medida 1,5, 1 e 2. Qual é o volume dessa caixa?
produto, não é soma, é o produto. Esse cara vezes esse. O volume é o produto das dimensões. Então, o volume é 1,5 vezes 1 vezes 2. Como isso aqui é metro vezes metro, o volume é metro cúbico. Isso aqui é medida de comprimento, metro e metro. Mas eu estou multiplicando metro vezes metro. É metro ao cubo. Unidade de volume é sempre ao cubo. Se você multiplicar aqui, tá? Multiplicar por 1,5 vezes 1 é 1,5. Então você vai ter 1,5 vezes 2 metros cúbicos. Quanto é 1,5 vezes 2? 3. Então, olha só. O volume daqui, da caixa, é 3 metros cúbicos. Agora raciocina uma coisa. Não, eu só coloquei aqui, não precisa não. Não tem problema nenhum. Agora, aqui é 3 metros cúbicos. Aí você vai dizer assim, então eu quero a quantidade de 1.500 litros sobre 3 metros cúbicos. Então, uma relação entre a quantidade de água que tem e da sua capacidade total. Só que eu não posso dividir litro por metro cúbico. Aí você tem que fazer uma coisa aqui, você tem que passar 3 metros cúbicos para litro. Aí vem uma coisa que nós já falamos. Como é que eu passo 3 metros? Passo como? Andando as casinhas, mas tudo bem. Aí eu tenho, olha só, eu tenho metro e eu tenho decímetro. Agora eu não quero metro para decímetro, eu quero metro cúbico para decímetro cúbico. Eu tenho que passar primeiro para decímetro cúbico. Alzir, por quê? Isso você não pode esquecer, porque esse tipo de questão eu acho que cai. Então, olha só, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Isso é muito importante. Então, eu tenho 3 metros cúbicos. Eu quero passar para decímetro cúbico. O que eu faço? O que acontece ali? Pula uma casa. Se fosse metro para decímetro, pulava uma casa. Mas é metro cúbico para decímetro cúbico. Então pula quantas casas? Olha só. De metro para decímetro, 3 metros, se fosse 3 metros, eu quero passar para decímetro. O que eu faria? Esquece volume, metro para decímetro. Eu ando uma casa. 3 metros, está com 3 aqui. O que eu tenho que fazer? A vírgula está aqui. O que eu tenho que fazer para passar para decímetro? Pular uma casa, mas pular uma casa significa fazer o quê? 0, 1,0, está aqui. Aí você bota a vírgula, anda uma casa, então fica 30. 3 metros é 30 decímetros. Agora, eu quero saber o seguinte, 3 metros cúbicos, quantos decímetros cúbicos? Quando é metro cúbico, aquilo
na medida de comprimento que você andava uma casa, você anda 3. Pula 3, porque é cúbico, é 3. Olha o 3 aqui, ó. Então, aí você tem o 3, era 3 vírgula. O que você vai fazer? 1, 2, vírgula tá aqui, ó. 3. A vírgula vem até o final. Então, era 3, ó. 3, olha a vírgula. 1, bota um 0. 2, bota um 0. 3, bota um 0. Para. Então, essa medida que está aqui, ó, é 3.000 decímetros cúbicos. Então, 3 metros cúbicos para decímetro cúbico é 3.000 decímetros cúbicos. Então, metro cúbico para decímetro cúbico passou para 3.000 decímetros cúbicos. Agora, 3.000 decímetros cúbicos vai corresponder a quantos litros? Não é 1.500. Estou só aqui agora. 3.000 decímetros cúbicos. Nós não fechamos o exercício. 3.000 decímetros cúbicos vai corresponder quantos litros? 3.000 litros. É a mesma coisa. Porque a gente falou, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Se 3.000 decímetros cúbicos é 3.000 litros. Agora, ele quer exatamente a quantidade, olha só, de 1.500 litros em relação a corresponde da sua capacidade total. Só que tem que estar em litro, que é 3.000. Então, você vai botar 1.500 sobre 3.000 litros. Se você pegar aqui e dividir por 1.500, dá 1. 3.000 dividido por 1.500 dá 2. Então, essa relação aqui é meio. Quer dizer o seguinte, que essa caixa está 1.500 litros, está na metade da caixa, porque a caixa tem 3.000 litros de volume, que cabe ali dentro. Mas se eu só tenho 1.500 litros, então esse meio, que significa metade, ou 0,5, que é o mesmo que meio. É isso que ele está dizendo. Nessa caixa, a quantidade de água que está lá, de líquido, está ocupando a metade da caixa. Metade da caixa. Entendeu, Rayane? Enquanto isso, eu vou pegar uma água. Só vou pegar uma água aqui.
Você fez o seguinte agora, né, que você falou. Muito bem. Então vamos para o seguinte. Isso média aritmética eu fiz. Caixa d'água. Agora é 23, Rayane? É, né? De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi 1.717. Peraí, então vamos lá. Armas recuperadas. Agosto, setembro e outubro. A quantidade das armas recuperadas, vou botar aqui só para eu saber, 1.717. Vou botar aqui o nosso total, né? Vou botar aqui 1.717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro está aqui. Como é que tu fez? Só para tá. Tá. Bem. Agosto foi 167. Aqui, em setembro, outubro é X, perfeito. Tá certo. Que questão é essa, hein? 23. Peraí, só um pouquinho. 23. De acordo com as informações que constavam no site, está certo, Estado de São Paulo, concluiu-se que o número 1.717, se o número de armas recuperadas em setembro foi 160 mais que o número de armas recuperadas em outubro, no mês de agosto foram recuperados 99 a menos que no mês de setembro, então foram recuperados em outubro de 2021. Como é que a gente faz agora, Rayane? Tudo bem, está perfeito. X mais 68. Tá, e aí? Aqui. Tá.
x mais x mais x, 3x. Deu quanto? Tá, 235. E do lado de cá, tu botou o que aqui? 717. E aí, o que você fez? Quanto que é isso aqui? E o x? Tem essa resposta? Tá. Agora, Rayane, presta atenção. Vou falar com você sinceramente. Pô, se você fez isso sozinha, vou bater palma para você. Porque, sim, mas presta, é o que eu estou te falando. Se você fez sozinho, ninguém te ajudou, tu não buscou em lugar nenhum, tá perfeito. Porque a questão não é fácil, principalmente para quem não tem muita vivência na matemática. Mas se você fez ela, como eu estou te falando, está perfeito. Mas é o que eu estou dizendo. Nós vamos fazer depois, nós vamos fazer uma avaliação lá mais para frente. Né? Eu vou botar a questão, né? Você vai ter matemática 10 questões, você vai ter 1 hora para fazer. Aí vai ficar eu não vou falar nada, vou deixar ligado aqui e você vai fazendo. Tá? Pelo Google Meet tu faz. Quando terminar, eu digo o gabarito, né? Como fosse um teste, né? Porque é nessa hora que você vai saber como é que você está. Não, tá perfeito. O que eu estou te falando, né? A minha satisfação é ver o que você está conseguindo. Agora, qual é a outra questão que vem agora? A 25 tu não fez? Não, né? Tem uma aqui de arma aqui. O que é isso aqui? Peraí, essa... não, essa que foi a que nós fizemos. A 23 foi a que a gente fez, né? Tá, então... fizemos. Então agora vamos para 25, não é verdade? 25. Bom, a 25 diz assim: de um valor total disponível em reais, então existe um valor que eu não sei, x. Tá certo, eu não só... Entendi. Não, eu estou só falando, pô, te parabenizando, né? Porque é uma questão que você desenvolveu perfeitamente, é exatamente isso. Então, a 25, de um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinado para
o pagamento de um compromisso A. Então, diz assim, a quarta parte, problema de fração, a quarta parte de x, que é exatamente a quarta parte desse x, foi destinado para o pagamento de um compromisso A. Tá? Agora, com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A. O que não foi utilizado para o compromisso A? Não foi utilizado para o compromisso A. Quero que você me diga como é que que um quarto de x foi utilizado para o compromisso de A. X é um valor, tá? É um valor em reais, um dinheiro, tá? Aí ele diz assim, um quarto desse dinheiro foi para o compromisso A. Agora, aí ele dá uma outra informação, que é a metade, né? Não, aí ele bota assim. Ele bota assim, com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se o compromisso B. Então, ele diz assim, a metade do que não foi utilizado para o compromisso A. Então, primeiro, a metade disso, né? A metade do que não foi utilizado. Primeiro eu tenho que saber o que não foi utilizado para o compromisso A. Um sexto? Não. Não, tem que ver daqui, ó. Um quarto foi utilizado. O que falta é o que falta por inteiro. Sempre que você tem um quarto. O que é o inteiro? O inteiro é ou é um quarto. O inteiro é 4 sobre 4. 4 quartos é 1. Então, ele utilizou um quarto. Quanto não foi utilizado? 3 o quê? 3 quartos. Show de bola. 3 quartos. Perfeito. 3 quartos não foi utilizado. Agora, ele diz assim, a metade do que não foi utilizado. Metade do que não foi utilizado. Então, é a metade de 3 quartos. É 3 quartos de x, tá? Porque, veja, 1 quarto de x foi utilizado. 3 quartos de x não foi utilizado. É 3 quartos do dinheiro. Agora, ele quer a metade de 3 quartos de x. Aí é uma coisa matemática. Como é que eu boto 3 quartos de x dividido por 2? Você tem aqui, eu vou botar assim, ó, é como se fosse assim, 3 quartos, o x fica aqui. É como eu estou fazendo assim, ó, 3 quartos de x dividido por 2. Isso é o mesmo que eu botar assim, 3 quartos dividido por 2, x. Como é que eu resolvo isso aqui? Ó? O que é esse cara dividido por 2? Como é que eu escrevo? Não.
Como é que divide fração? Por exemplo, vou fazer uma perguntinha agora, que de repente tem que lembrar. Você tem, tipo assim, eu vou botar aqui, ó, 2/5 dividido por 3/2. Como é que eu faço divisão de duas frações? Está ouvindo? Rayane, está ouvindo ou não? Não sei se vai voltar, porque... Não, peraí. Rayane, está ouvindo? Está ouvindo? Tu sabe o que acontece? O que aconteceu? Por exemplo, tu conhece minha esposa, né, Marli, né? Acho que ela vai lá. Aí ela saiu de carro e tem o Bluetooth do carro. Na realidade, quando ela está aqui, dá interferência, ela escuta lá no carro. Aí deu essa zebra. Já aconteceu isso várias vezes. Por quê? Porque o Bluetooth do carro liga direto com o telefone, e o carro fica aqui do lado, aí por isso que deu esse problema. Eu estou te vendo inteira, não sei se você está me vendo inteiro, tá? Bom, eu vou deixar até você assim. Então, olha só, o 2/5 dividido por 3/2, o que é isso? Divisão de fração. Você pega a primeira fração, tá? A de cima, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso é 2/3. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 5, 15. Então, como é que você divide duas frações? Passa a ser um produto do numerador multiplicado por essa de baixo invertida. Era 3/2 invertido 2/3. Aí tu multiplica esse, 2 vezes 2, 5 vezes 3. Quando é 3/4 dividido por 2, é Alzia, mas aqui tu botou fração, então é como se fosse 2 sobre 1. Sempre que aparecer o número sem nada embaixo, é 2 sobre 1. Então você vai pegar 3/4 e multiplicar pelo inverso. O inverso é meio, 1 sobre 2. Então aqui dá 3/8. 3 vezes 1, 3, 2 vezes 4, 8. Então, isso daqui é 3/8 de x, né? Então, vamos voltar ao problema. O problema diz assim, 23, diz assim, vamos continuar.
Essa 23, né? 25, porra. 25, então tá lá. De um valor total, a quarta parte, né, foi destinado para o pagamento de um compromisso A, com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se um compromisso B. Então, isso aqui, ó, foi o pagamento do compromisso B. Tá? Compromisso B. Então, 1/4 de X compromisso A, 3/8 do compromisso B. E o restante, quer dizer, o restante sobrou 187,50. Foi depositado o investimento. Muito bem. Então, ele quer saber a diferença entre o que foi investido é isso aqui, e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A. Então, ele quer a diferença do que foi investido, isso aqui que foi investido, tá? Investido. A diferença disso menos o que foi pago. Mas eu não sei quem é X. Porque se eu souber quem é X de dinheiro, aí eu acho 1/4 dele e faço a diferença. Mas eu sei o seguinte, olha só. No compromisso A, ele pagou 1/4 de X. No compromisso B, ele pagou 3/8 de X. Aí sobrou 187,50. Então, esse dinheiro todo aqui, ó, é o X. Por quê? Porque foi o que eu te falei. Ele gastou 1/4 de X, depois ele gastou 3/8 de X, depois ele gastou 187,50. Então, se você somar, né, o que ele gastou aqui, o que ele gastou aqui, com o que sobrou, dá o valor do dinheiro que ele tinha, que era o X. Então, o que eu tenho que resolver é essa equação. Ora, novamente cai numa equação do primeiro grau que tem que saber fazer. Eu vou fazer. Então, olha só, 1/4 de X mais 3/8 de X. Vou passar tudo que tem X para o primeiro membro, menos o X. E vou passar o que não tem X, que é isso aqui, ó, para o segundo membro. Então, você passa tudo que tem X e tudo, e aqui deixa isso aqui para o lado de lá. Eu vou agora, olha só, aqui tem 1/4 de X e 3/8 de X. Eu vou somar só o primeiro membro. Vou fazer a adição só do primeiro membro. Como é que eu faço isso? Aqui é como se tivesse 1. Isso aqui, ó, é uma fração, é uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, tem aquela história do MMC. 4, 8. O 1 não precisa, tá? Aí você vai dividir por 2. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 1. Divide por 2. 4 por 2 dá 2. Divide por 2 dá 1. E dá 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 8 dá 1. 8 dividido por 1 dá 8. Na realidade, embaixo vai ter que dar o denominador 8. Então, tu tem que buscar um número que multiplicado por 4 dá 8. Um número que multiplicado por 8 dá 8, que é o próprio 1. E
e um número que multiplicado por 1 dá 8, que é o próprio 8. 8 vezes 1 dá 8, 1 vezes 8 dá 8, 2 vezes 4 dá 8. Esse cara aqui multiplica o de cima. Então vai dar 2 vezes 1, 2. Posso botar x, tá? 2x, ó, 2 vezes 1, 2x. Mais 1 vezes 3, 3x. Menos 8 vezes x, 8x. Tudo não posso esquecer, dividido por 8. Quando você soma frações, você não pode somar o numerador e o denominador, não. Você faz com que os denominadores fiquem iguais, como se fosse assim, ó, 2x sobre 8, 3x sobre 8, menos 8x sobre 8. Aí você soma o de cima. 2 mais 3, 5. 5x menos 8x. Quanto é 5x menos 8x? E embaixo tu repete. Isso é igual a menos 187,50. Quanto é 5x menos 8x? 3x, mas você não lembra de uma coisa? Isso aqui, ó, o negativo está no número 8, maior do que o 5. Então isso aqui não é 3x, é menos 3x. Então vai dar menos 3x sobre 8 igual a menos 187,50. Agora, vem a pergunta, esse cara aqui é negativo, e esse cara é negativo. Eu posso multiplicar por menos os dois? Quando positivo, tá? Agora, eu tenho isso aqui, ó. Lembra, ó, aqui é positivo e positivo. Quando é negativo e negativo, eu multiplico por menos 1, passo positivo. Agora eu tenho isso. Como é que eu faço isso? Lembra que eu falei? Isso é uma proporção. Aqui é como se fosse 1. Então eu vou pegar 3x vezes 1, dá quanto? 3x. E 8 que multiplica 187,50. Multiplicando os cruz. Ora, então eu vou ficar com 3x igual. Eu vou fazer de cabeça, tá? 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 5 dá 40 e vai 4. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60. 8 vezes 8, 64. 64 com 6, 70. Vai 7. 8 vezes 1, 8, com 7, 15. 150 mil. 150, não pode. É 150 mil porque tem a vírgula. Deixa eu só fazer aqui para você não ficar perdido aqui. 150 mil não. Olha aqui. 187,50, tá? Vezes 4, vezes 8, tá? Então, 8 vezes 0, 5 vezes 8, 40. 7 vezes 8, dá quanto? 56 com 4, 60. 8 vezes 8, 64, com 6, 70. 8 vezes 1, 8, 7, 15. Só que anda uma, duas, anda uma, duas. Anda essas duas casas para a esquerda. Então, deu 3x igual 1.500. O x é 1.500 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5, dá 500. Então, ele quer saber... Então, veja só, olha o problema não é fácil não. O x é 500. O valor de x é 500. Agora, ele quer saber o quê? Ele quer saber a diferença, tá?
diferença, ó, a diferença de quem? De 187,50 menos um quarto de x, que ele pagou no compromisso A. Então, um quarto de x, tá? Um quarto de x. Mas quanto é o x? 500. Então, você vai ter que botar um quarto de 500. Tá? Então, isso aqui é o menos. Então, você vai ter 187,50 menos 500 vezes 1 é 500. 500 dividido por 4, se você dividir, 4 vezes 1, 4, dá 10. 4 vezes 2, 8. 20, dá 125. Então, porque você vai pegar o 500 e dividir por 4, dá 125. Subtraindo 187,50 menos 125, dá os 50, que fica aqui. 7 tira 5 dá 2. 8 tira 2 dá 6. 1 tira 1 dá nada. Então, a diferença do restante com um quarto de x do valor reais dá R$ 62,50. Grande, mas tu vê, caiu na prova da PM de São Paulo. Isso que eu estou te falando, mas é grande. Demora porque a gente está explicando. Para explicar demora um pouquinho, mas é grande. É grande. Não é tão fácil não. Eu vou fechar com mais um. Hoje eu dou aula mais cedo um pouco por conta do jogo. Tu é flamenguista? Não. Tá bom. Flamenguista também tá ótimo. Flamengo. Por isso que a aula vai ser mais cedo hoje. Hoje tem jogo do Flamengo. Então, olha só, vamos ver agora, nós temos 25, vamos aqui. Vou fechar então com 26, tá? Seguindo a sequência. Vamos ver aqui esse 26. Então, essa questão agora diz assim: considere que no estado de São Paulo, um alqueire, então ele bota assim, um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Então ele bota assim, alqueire é uma medida para quem medir fazenda, sítio. Então, um alqueire, olha a quantidade, 24.200 metros, é muita terra. Um alqueire. 1 hectare, aí outra unidade, né? 1 hectare mede quanto? 10.000 metros.
menos um pouco, né? Porque aqui é 24.200, 10.000 metros quadrados, né? É 1 hectare. Então, é correto afirmar que uma fazenda com... Então, a fazenda tem 200 alqueires. Uma fazenda com 200 alqueires tem área, ele quer saber, tem área em hectare corresponde lá ao valor. Então, vamos ler. Um alqueire vale 24.200. Um hectare, 10.000. Vamos raciocinar. Se um alqueire vale 24.200, quanto vale 200 alqueires? Perfeito. Então, 200 alqueires vai ser 24.200 vezes 200. Quanto é? Vou botar 2 vezes 4, 8. Não, vou botar aqui. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Aí tem multiplicado 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então, não. Né? Dá 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 2 vezes 4. 1, 2, 3, 4. Ele é 4 milhões, né? 840 mil. Isso é alqueires, né? Não, isso metros quadrados. Deixa eu botar aqui. Metros quadrados. Por quê? Porque eu estou pegando um alqueire dá 24.200 metros quadrados. 200 alqueires, 40.000 metros quadrados. Ele quer saber essa quantidade aqui vale quantos hectares? Ora, se eu pegar isso tudo aqui, 4.840 mil, não é isso? E dividir pelo valor em metro quadrado, porque isso aqui é metro quadrado, né? Por 10.000, eu vou saber a área em hectare, porque isso aqui, ó, 1 hectare, isso aqui é a área. Na realidade, isso aqui é a área, o metro quadrado, isso aqui é a área, isso aqui é a área. Tá? Então ele quer saber em 200 alqueires tem área em hectare. Olha, corta os zeros, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4. 1 metro quadrado não é isso? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí fica 484 dividido por 1, dá 484, não é isso? 484, 200 alqueires tem área em hectare. Quanto é hectare? 484 hectares. Hectare. Tem resposta? Deve ter. 484. Tem, letra D, né? Tá certo, 484. Mas a prova é assim, não vem, ela vem mais ou menos assim, você tem que, acho que não é muita coisa, não pode ser um bicho de 7 cabeças, senão, porra, ninguém passa, porra.
gente sabe que tem que estudar, mas tem que saber, isso aqui é básico. Né? Então tá bom, aí vamos fazer assim. Você tenta fazer, hoje é quinta, na semana que vem a gente volta a fazer aquela atividade 2 por semana. Né? Eu vou passar, pode ser segunda, mas aí eu falo contigo. Normalmente a gente estava fazendo segunda e quinta, ou segunda e quarta, né? Não tem problema. Aí eu marco contigo, sempre 3 horas, é um bom horário para mim. Tá bom? Então tá, até semana que vem, bom final de semana, tudo de bom.